O seu corpo é templo do Espírito, a chave para vencer a imoralidade sexual. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 18, 19. Olá, e seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico semanal no canal Ecos do Leão. Nesta noite, vamos lidar com uma batalha espiritual que é travada por todos, em todas as épocas, mas que na era digital ganha contornos inéditos e desafiadores: a luta contra as tentações sexuais. Em uma cultura que muitas vezes comercializa e banaliza o corpo humano, é fácil se sentir perdido, confuso ou até mesmo envergonhado e culpado. A pressão por conformidade com padrões que afastam de Deus é constante. Porém, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, nos oferece a defesa mais poderosa e, podemos dizer, radical contra a imoralidade. A verdade inegociável sobre a nossa identidade em Cristo. Este estudo é um convite sincero e urgente para você compreender o valor eterno do seu corpo, a profundidade da sua união com Cristo e o poder transformador do Espírito Santo que reside em você, capacitando-o de forma sobrenatural a fugir e a vencer as tentações que o cercam. Não estamos aqui para impor regras vazias ou para gerar mais condenação, mas para apresentar um caminho de libertação e de santidade, fundamentado na Palavra de Deus. Nossa meta é que você saia deste encontro com uma compreensão renovada sobre o sagrado propósito do seu ser. E para iniciarmos essa jornada de transformação, este primeiro passo fundamental, eu te convido a comentar abaixo esta mensagem de afirmação que definirá a nossa postura e a nossa convicção durante todo este estudo. Meu corpo é o templo de Deus. Que essa declaração ressoe em seu coração. A cidade de Corinto era conhecida por sua cultura de excessos e por uma visão de liberdade que frequentemente se traduzia em permissividade moral. Havia um lema comum entre eles: tudo me é lícito. Eles acreditavam que por serem espirituais ou simplesmente por estarem livres de certas leis, podiam se entregar a qualquer desejo, sem consequências. Paulo, ao escrever para essa comunidade, não ignora essa mentalidade, mas a recontextualiza de uma maneira surpreendente e poderosa. Ele não nega o conceito de liberdade, mas a reinterpreta sob a luz de Cristo. A verdadeira liberdade cristã não é uma licença para o pecado, uma desculpa para ceder a impulsos e desejos carnais. Pelo contrário, a liberdade que encontramos em Jesus é o poder de dizer não àquilo que nos escraviza, que nos aprisiona, que nos afasta da vontade de Deus. Em relação às tentações sexuais, isso significa que não somos obrigados a nos render. Temos a capacidade dada por Deus de resistir e de escolher o caminho da santidade. A liberdade em Cristo nos liberta para viver de acordo com o propósito de Deus para nós e não para gratificarmos desejos pecaminosos. Essa distinção é crucial para entendermos a batalha que enfrentamos. O apóstolo Paulo, ao abordar a questão da sexualidade, revela uma verdade teológica de imensa importância: a união intrínseca e sagrada do crente com Jesus Cristo. Ele utiliza uma imagem vívida para ilustrar essa conexão. A ideia de que nossos corpos, aqueles que foram redimidos por Cristo, se tornam de fato membros de Cristo. Pense nisso por um momento. Somos um com Ele, em uma escala espiritual profunda. Essa ligação íntima tem implicações diretas e poderosas sobre como devemos tratar nossos corpos. Paulo explica que quando nos entregamos à imoralidade sexual, estamos, em essência, pecando não apenas contra nós mesmos ou contra outra pessoa, mas estamos pecando contra o próprio Cristo. Estamos utilizando partes que agora pertencem a Ele,
que foram unidas a Ele para propósitos que o desonram. Essa conexão íntima com Cristo é, portanto, a base fundamental e a maior motivação para buscarmos e mantermos a pureza sexual. A nossa união com Ele nos chama a viver de forma consistente com essa nova realidade, honrando o sacrifício que Ele fez por nós. Diante dessa profunda realidade da união com Cristo, Paulo não nos deixa com um mero conselho tímido. Ele nos dá uma exortação que é urgente, clara e radical. Fugir da prostituição. A palavra grega utilizada aqui carrega um senso de urgência e de afastamento imediato. Não se trata apenas de uma sugestão para resistir ou lutar contra a tentação quando ela se apresenta. Paulo nos chama a uma ação preventiva e decisiva. Fugir. Isso significa que, em muitas situações, a melhor estratégia não é ficar parado e tentar resistir heroicamente, mas sim criar distância, cortar o contato, sair do ambiente que alimenta o desejo. Em nosso mundo moderno, isso se traduz em estabelecer limites firmes em relação a conteúdos explícitos online, a conversas sugestivas, a lugares ou relacionamentos que nos expõem a riscos. A gravidade do pecado sexual, como Paulo a apresenta, é que ele viola a integridade do nosso ser, que agora está unido a Cristo. Fugir da prostituição é um ato de preservação da santidade desse vínculo. Agora chegamos ao cerne da mensagem, a verdade transformadora que Paulo apresenta como o fundamento para a santidade sexual. O corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus? Essa é uma declaração radical que muda completamente a nossa perspectiva. Se o Espírito Santo de Deus, o próprio Criador, habita em nós, isso significa que nossos corpos não nos pertencem mais de forma absoluta. Eles são um lugar sagrado, uma morada divina. Essa identidade traz consigo uma responsabilidade imensa, mas também um poder sem igual. Compreender que nosso corpo é um templo significa reconhecer que ele tem um propósito divino. Ele foi santificado, limpo pelo sangue de Jesus e agora é habitado pela presença de Deus. Isso muda radicalmente a forma como nos vemos, como nos tratamos e como usamos cada parte do nosso ser. Não somos mais escravos de nossos impulsos carnais. Somos templos que devem honrar aquele que habita em nós. Continuando essa linha de pensamento sobre a propriedade e o propósito do nosso corpo, Paulo nos lembra de uma verdade essencial. Não somos de nós mesmos. Essa frase encerra o significado de nossa redenção. Fomos comprados por um preço. Não foi um preço baixo, mas o preço mais alto imaginável, o sangue precioso de Jesus Cristo. Essa redenção nos tira do domínio do pecado e de Satanás e nos transfere para a propriedade de Deus. Entender que pertencemos a Deus tem implicações profundas sobre nossa autonomia e o uso de nossos corpos. Não somos livres para fazer o que bem entendermos com nossos corpos, como se fossem meros objetos descartáveis. Pelo contrário, como propriedade de Deus, somos chamados a gerir e a usar nossos corpos de maneiras que o glorifiquem. Essa redenção não nos aprisiona, mas nos liberta da escravidão do pecado, capacitando-nos a viver para o nosso Criador e para o propósito para o qual fomos refeitos em Cristo. Somos dele, e isso nos dá a liberdade para vivermos em santidade. Com a compreensão de que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que não nos pertencemos mais, surge um chamado inspirador: glorificar a Deus em nossos corpos. A pureza sexual, vista sob essa ótica, deixa de ser apenas uma restrição ou um mandamento negativo para se tornar um ato de adoração, uma forma de honrar aquele que nos comprou e que agora habita em nós. Glorificar a Deus em nossos corpos significa viver de maneira que reflita o seu caráter santo e puro. Significa usar nossos corpos como instrumentos para a sua glória, para o seu serviço, para o seu amor.
Essa é a maior motivação para uma vida santa e pura. Não é por medo da punição, nem por obrigação externa, mas por um profundo desejo de honrar nosso Salvador e Senhor. Quando buscamos a pureza sexual, estamos dizendo que nosso corpo é valioso, não por sua sensualidade, mas porque é a morada de Deus e um veículo para expressar o seu amor e a sua verdade no mundo. Em meio às constantes pressões e às sedutoras mentiras que cercam a sexualidade, é fundamental que nos concentremos e internalizemos a nossa nova identidade em Cristo. Essa nova identidade é, por si só, uma arma poderosa contra as artimanhas do inimigo e contra as próprias inclinações pecaminosas. Precisamos declarar com convicção quem somos em Cristo. Templos do Espírito Santo, comprados pelo sangue, membros de Cristo. Para isso, é importante nos munirmos de afirmações bíblicas. Meditar diariamente em verdades como meu corpo é o templo do Espírito Santo, fui comprado por preço e sou membro de Cristo, tem um efeito transformador. Essas declarações não são meras palavras. São verdades espirituais que, quando aceitas e vividas, reconfiguram nossa mente e nossos desejos. A meditação na palavra e na nossa identidade em Cristo nos protege contra as mentiras que nos tentam a crer que somos definidos por nossos desejos ou por nossos erros passados. Os ensinamentos bíblicos sobre a santidade sexual nos levam a uma ação prática, estabelecer fronteiras radicais. Traduzir a teoria em vida diária é essencial para que a verdade se torne realidade em nós. Isso envolve identificar os gatilhos que acendem a tentação, cortar laços com situações ou conteúdos prejudiciais e criar ativamente um ambiente que favoreça a pureza. Na era digital, isso pode significar configurar filtros de conteúdo mais rigorosos em todos os seus dispositivos, excluir aplicativos que representam um risco e definir horários específicos para o uso da internet e das redes sociais. No cotidiano, pode envolver evitar conversas com duplo sentido, recusar convites para locais onde a tentação é iminente e cultivar amizades saudáveis que o fortaleçam em sua caminhada. A ideia de fugir exige proatividade e decisões conscientes para se afastar do perigo antes que ele nos domine. É um ato de sabedoria e de amor próprio, guiado pela sabedoria divina. Muitas vezes, a imoralidade sexual tenta preencher um vazio profundo em nosso interior. Esse vazio, no entanto, só pode ser plenamente preenchido pela presença viva e constante de Deus em nossas vidas. Cultivar uma intimidade genuína com Ele é, portanto, uma estratégia fundamental na luta pela pureza. A vida cristã não é sobre restrição sem propósito, mas sobre o preenchimento do nosso ser com o que é eterno e verdadeiro. Isso se traduz em um compromisso diário e intencional com práticas espirituais. Dedicar tempo à oração, onde conversamos abertamente com Deus, compartilhando nossas lutas e buscando sua força, à leitura da palavra que nos alimenta e nos ilumina, e ao louvor que eleva nossa mente e coração para o céu. Essas ferramentas são essenciais para a nossa força espiritual e para a manutenção da santidade. Quando nossa alma está satisfeita em Deus, a atração por prazeres efêmeros e destrutivos diminui significativamente. À medida que nos aproximamos do momento de oração, é importante criar um espaço de reflexão e humildade. Este é um tempo para nos voltarmos para o Senhor com um coração aberto, reconhecendo nossa dependência total dele. A jornada rumo à santidade é uma caminhada de fé, e ela exige que abandonemos qualquer traço de autossuficiência. Precisamos fazer um exame sincero de nossas ações, pensamentos e desejos. É o momento de confessar humildemente nossas falhas passadas, sem nos afogarmos na culpa, mas reconhecendo a necessidade da graça purificadora de Deus. Devemos entregar a Ele o controle de nossas vidas, de nossos pensamentos e, especialmente, de nossos corpos.
Lembremos-nos que a força para vencer não vem de nós mesmos, mas do poder do Espírito Santo que habita em nós. Essa preparação nos dispõe a receber a plenitude do amor e da santificação que Deus nos oferece. Agora, vamos unir nossas vozes em oração, reforçando as verdades que exploramos. Pai Celestial, agradecemos por teu amor incondicional e por nos teres dado a verdade que nos liberta. Reconhecemos que nossos corpos são teu templo, habitados pelo teu Espírito. Pedimos perdão por todas as vezes que não honramos essa verdade, por nossos pensamentos impuros, nossas ações pecaminosas. Agradecemos pela redenção completa em Cristo Jesus, que nos comprou e nos fez teu. Pedimos que renove nosso entendimento sobre essa propriedade divina para que vivamos como teus, glorificando-te em tudo o que fazemos. Dá-nos, Senhor, a força do teu Espírito para fugir da imoralidade, para estabelecer fronteiras firmes em nossas vidas e para encontrar em ti o único preenchimento verdadeiro. Fortalece-nos a resistir às tentações, a amar tua palavra e a viver em constante intimidade contigo para todo sempre. Amém. Compartilhe este vídeo com amigos ou familiares que você sabe que precisam ouvir esta palavra de esperança e poder. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se para continuar crescendo conosco na fé e descobrindo as riquezas da palavra de Deus. Lembre-se, você não está sozinho nesta batalha. O poder de Deus reside em você. Que Ele o abençoe ricamente.